Um dos garotos puxa o arco com as mãos trêmulas e a voz falhando, perguntando que tipo de criatura é aquela que eles estão enfrentando. À frente deles está um monstro gigantesco, uma fusão totalmente bizarra e não natural de urso com lobo. Uma onda de puro pavor toma conta de Shirone quando ele se dá conta de que aquilo não é um animal comum, mas sim um monstro de verdade, diferente de tudo o que já viram antes. Ele já tinha lido sobre criaturas assim nos livros, mas ver uma pessoalmente faz o sangue gelar na espinha. O grupo recua por instinto, com o corpo inteiramente travado de medo. Depois de vacilar por um segundo, Autor puxa a corda do arco e solta uma flecha. Para o desespero de todos, a fera se esquiva do ataque sem o menor esforço. O grupo solta uma arfada coletiva de espanto enquanto Shirone murmura, sem acreditar, que a criatura se desviou com uma precisão impressionante. Com o coração na boca, nosso prota finalmente reconhece com o que eles estão lidando. Aquilo não é um bicho qualquer, mas um Wolf, um monstro dotado de inteligência. Seus estudos já tinham mostrado que criaturas assim possuem força e velocidade muito superiores às de animais normais, e algumas chegam até a rivalizar com a inteligência humana. Embora a origem exata deles seja um mistério, os estudiosos especulam que essa evolução única vem das condições extremas do ambiente em que vivem. Assim que a flecha passa raspando e erra o alvo, o grupo assiste em choque enquanto a fera destrói uma árvore inteira e avança na direção deles com uma velocidade assustadora. Autor, travado por um instante, recupera a postura rapidamente e grita para todo mundo correr. O pânico se espalha e eles saem em disparada, sem saber direito para onde ir. Um dos garotos sugere fugir montanha abaixo, mas o autor descarta a ideia na hora, insistindo que eles devem subir em direção ao topo. Naquele momento decisivo, Shirone segura seu arco com firmeza e se vira para encarar o Wolf. Autor, com os olhos arregalados de pânico, grita com ele, perguntando se ele pirou e quer servir de isca. Sem hesitar um segundo, Shirone puxa a corda do arco e dispara uma flecha direto na cabeça do monstro. Só que a criatura nem pisca. Ela se vinga instantaneamente, esmagando o arco de Shirone com um único golpe brutal. Por uma fração de segundo, o prota se teleporta para longe, desviando por um fio daquele ataque devastador. O Oak solta um rosnado grave e ameaçador. Respirando fundo e com dificuldade, Shirone avalia rapidamente a velocidade absurda e a pele quase impenetrável da fera. Percebendo que a única forma de garantir a segurança de todo mundo é atrair a atenção do monstro para si, ele toma uma decisão em uma fração de segundo. Quando a fera avança com tudo numa velocidade alucinante, Shirone começa a se teleportar continuamente, puxando o monstro para longe dos seus companheiros. Porém, bem quando ele começa a achar que já o distanciou o suficiente, o Oak para de repente e muda de direção. Uma onda de pavor toma conta do prota ao perceber que algo está muito errado. O monstro achou um novo alvo. Enquanto isso, o autor ordena que o grupo jogue fora tudo o que for pesado e continue se movendo. Mas, no meio do caminho, ele trava os passos abruptamente. Olhando para trás, ele diz para os outros continuarem sem ele. Romina, com a voz tremendo de pânico, grita perguntando o que ele pensa que está fazendo. Com lágrimas nos olhos, o autor confessa que não pode simplesmente abandonar o Shirone lá atrás. Romina, igualmente desesperada, se vira e chama pelo nome dele mais uma vez. Bem nesse instante, o Oak avança com tudo para cima de Autor. Naquele milésimo de segundo, o garoto se pergunta se o Shirone já caiu em combate. Um sentimento esmagador de culpa toma conta dele, pensando que, se ao menos tivesse ouvido Shirone quando ele sugeriu fugir montanha abaixo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, antes que o desespero tome conta de vez, uma luz dourada brilhante explode de repente entre ele e a fera monstruosa. Por um breve instante, Romina assiste em um silêncio atônito, acreditando que a criatura finalmente foi derrotada. Os outros, igualmente pasmos, trocam olhares confusos, se perguntando se acabaram de presenciar magia de verdade. Contudo, o alívio dura bem pouco. De longe, a voz de Shirone corta o ar carregado de tensão enquanto ele grita para todo mundo correr. O monstro levou um golpe, mas passa longe de ter sido derrotado. O desespero toma conta da expressão de Romina. Como aquela coisa podia ter sobrevivido? Será que aquela luz impressionante não passou de uma simples ilusão? Antes que qualquer um possa reagir, o Oak parte para outro ataque, desta vez mirando nas pessoas que estão mais acima. O autor fica totalmente paralisado de pavor, sem conseguir fazer o próprio corpo se mexer. Romina, tomada pelo medo, tenta escapar, mas as garras gigantescas da fera avançam na direção dela. Ela tropeça e cai no chão, dominada por uma sensação esmagadora de impotência. Quando toda a esperança parece perdida, Shirone surge como um raio, interceptando o ataque e segurando o monstro. A voz de Autor ecoa desesperada, gritando o nome de Shirone enquanto o Oak contra-ataca com mais um golpe brutal. Desta vez, suas garras afiadas como lâminas vão direto no prota, mas num piscar de olhos, ele desaparece no ar. Um segundo depois, o monstro também é consumido pela mesma energia misteriosa e desaparece junto com ele. Romina, ainda caídas no chão, solta um grito de horror. Shirone reaparece logo em seguida,
tendo teleportado a si mesmo e a fera para um local completamente diferente. Sua mente trabalha a 1000 por hora procurando o próximo passo. Seu plano original era soltar a criatura assim que cortasse a conexão dela com a essência de Rumina, mas fazer isso agora o deixaria totalmente exposto a um ataque. Ao mesmo tempo, manter o monstro por perto por mais tempo é igualmente perigoso. Ele analisa os arredores rapidamente. Agora, tanto ele quanto a fera estão fora do alcance da luz clara. A grande questão permanece: como ele vai conseguir derrotar aquilo? Um pensamento relampeja em sua mente. Ele se recorda de histórias antigas sobre moedas de prata e fragmentos de conhecimento guardados no fundo da sua memória. Algo capaz de manipular a gravidade ou quebrar a simetria pode ser a chave para isso. Dentro de seu domínio espiritual, ele estende a mão na direção de um espelho reflexivo, canalizando sua aura para dentro dele. Um feixe de energia brilhante e luminoso se projeta para frente. Naquele exato instante, uma ficha cai em sua mente. A matemática guarda a resposta. Enquanto a barreira transparente se despedaça ao seu redor, Chirone compreende uma verdade fundamental. A massa é uma propriedade intrínseca da matéria, algo que permanece inalterado independentemente do local ou do estado. É ela que determina a inércia e a energia total de um objeto em repouso, o que os físicos chamam de energia de repouso. Chirone reflete sobre a própria natureza da existência, questionando por que o mundo existe e o que realmente significa existir. Sua mente navega até o conceito de massa, porque a matéria a possui e o que governa sua presença. Em seus pensamentos mais profundos, ele visualiza o espaço, um reino de simetria se fragmentando. Surge então uma ideia: se o universo já existia antes de qualquer coisa vir ao mundo, a sobrevivência das espécies precisa depender da quebra dessa simetria. Ele começa a entender que a massa desempenha um papel crucial nesse processo e que ele talvez tenha a capacidade de conceder massa aos fótons. Na realidade, uma explosão ensurdecedora quebra o silêncio, espalhando destroços para todos os lados. Chirone se teleporta rapidamente para baixo, pousando logo além do ponto do impacto. Ele perde o fôlego por um segundo enquanto tenta enxergar através da fumaça densa. Jazendo imóvel diante dele está o corpo sem vida do Woke. Enquanto olha para a fera, uma revelação o atinge em cheio, e as palavras de Armon ecoam em sua mente. A simetria pode ser quebrada por meio de uma forma de conhecimento espacial, uma força esquiva conhecida como conhecimento sem nome. Existe um mecanismo que confere massa à matéria e, se for manipulado da forma correta, até mesmo a luz pode ganhar substância. Um sorriso vitorioso se espalha pelo rosto de Chirone enquanto uma nova clareza toma conta dele. No entanto, seus pensamentos mudam rapidamente de foco assim que ele analisa a criatura caída, se perguntando por que uma fera tão formidável estaria habitando aquelas montanhas. Bem nesse momento, um som arrepiante interrompe suas reflexões. Seu corpo tensiona no mesmo instante e ele se vira rapidamente, percebendo algo crucial que havia deixado passar. Esses monstros não andam sozinhos. Levantando o olhar, o Prota vê o que está diante dele. Ele não está mais enfrentando apenas um único Woke. Do outro lado, Autor e os outros estão paralisados de medo. Diante deles surge uma alcateia gigantesca de Wokes, com seus olhos penetrantes fixos nos humanos como predadores encarando uma presa indefesa. O terror se espalha pelo grupo e alguns começam a chorar, dominados pelo perigo iminente. Determinado, Autor assume o comando e declara que vai atrair as criaturas para longe enquanto os outros descem o penhasco. Suas palavras são recebidas com protestos imediatos. Um dos companheiros, horrorizado, o chama de imprudente e pergunta se ele perdeu o juízo, mas Autor continua irredutível, insistindo que essa é a única chance de sobrevivência de todos. Com lágrimas transbordando nos olhos, ele suplica para que eles vivam, garantindo que o seu sacrifício e o de Chirone não serão em vão. Nesse exato momento, uma luz brilhante rasga o céu. Uma figura luminosa desce e o Chirone, tendo se teleportado no momento exato, faz uma aterrissagem dramática, emanando uma presença cheia de poder. O grupo corre na direção dele, com vozes se sobrepondo em meio a gritos de alívio. Alguns já temiam que ele estivesse morto, e soluços de alegria tomam conta do ar. O Prota apenas sorri e pede desculpas baixinho. Autor, ali perto, tenta falar algo, mas Chirone se antecipa, pedindo desculpas por ter feito ele se preocupar. Sem hesitar, ele diz ao Autor para deixar os Volks com ele. Assustado, Autor tenta intervir, mas o Prota o tranquiliza, afirmando que isso não viola as regras da escola. Um rugido ensurdecedor explode no ar enquanto os Wokes, movidos pela fúria, avançam contra Chirone numa velocidade inacreditável. Ele permanece imóvel, com a mão brilhando enquanto os fótons se concentram na ponta dos seus dedos. Mina e os outros assistem em um silêncio atônito. Aquela luz é diferente de tudo que já viram antes. Sua própria natureza mudou. Um brilho distinto se forma na testa do Prota quando ele reconhece o que está acontecendo. Ele conseguiu, com sucesso, infundir massa aos fótons. Com um único movimento, ele liberta uma força colossal, uma energia radiante que corta ao meio os monstros que avançavam. Autor e os outros perdem o fôlego em choque diante daquela cena. Enquanto Chirone observa o resultado do golpe, a ficha finalmente cai. Essa é a magia dele, algo de que ele sempre foi capaz,
mas nunca tinha percebido. Os Volks restantes, agora tomados pela raiva, lançam outro ataque. Desta vez, o Prota parte para a ofensiva, se teleportando diretamente para encarar os monstros de frente. Uma explosão massiva de fótons toma conta do campo de batalha, varrendo vários deles em um instante. Autor, Kumina e os outros continuam completamente sem palavras, lutando para processar o que acabaram de testemunhar. Autor murmura, sem acreditar, que o Shirone é um mago de verdade. Contudo, o Prota sabe muito bem o preço disso, essa forma de magia exige um desgaste mental gigantesco. De repente, uma presença surge logo atrás dele. Um Wook está pronto para golpear. Shirone reage no ato, se virando para lançar outro ataque. Mas, quando a poeira baixa, o monstro abre os olhos e continua vivo. Choque toma conta do rosto do Prota. Sua magia, antes avassaladora, enfraqueceu. Percebendo a oportunidade, o Wook solta um urro estridente. Em questão de segundos, a alcateia avança junto em um único movimento. Gritos de aviso vêm de Autor e dos outros, implorando para que Shirone fuja, mas ele se mantém firme. Não há como voltar atrás, sua mente trabalha acelerada, sabendo que só existe um caminho a seguir. A pergunta que fica é se ele vai conseguir. Ele se questiona se é capaz de manter o equilíbrio enquanto correntes de poder avassaladoras surgem ao seu redor. Os monstros, rápidos como um raio, encurtam a distância em um piscar de olhos. Os gritos desesperados dos seus companheiros chegam aos seus ouvidos, mandando ele escapar. Naquele momento, os olhos do Prota se abrem com tudo, brilhando com uma luz azul intensa. Dentro do reino espiritual, as rachaduras se alargam ainda mais e um vórtice sombrio, muito parecido com um buraco negro, começa a se formar. Puxando tudo para o seu centro, a consciência de Shirone se transforma, fazendo com que ele retorne àquele estado que alcançou quando se apresentou diante de toda a escola. O braço do Prota vai desaparecendo aos poucos, mas ele ainda se esforça para conseguir levantá-lo. No mundo real, uma torrente gigantesca de energia mágica explode de Shirone, atingindo em cheio as criaturas que avançavam. A força pura desse ataque arremessa vários Volks para trás. A potência é tão esmagadora que nem a Rumina e nem o Martin conseguem se manter em pé. Autor, encarando a cena mais à frente, mal consegue acreditar no que está testemunhando bem diante dos seus olhos. Parece algo totalmente surreal. Diante deles, uma onda colossal de energia se irradia do Prota. Mesmo assim, aquelas criaturas implacáveis se recusam a recuar, e algumas até tentam avançar apesar de toda a destruição. De repente, Shirone se dá conta de uma coisa grave. Sua energia está se esgotando rápido demais. Se isso continuar, o seu domínio espiritual vai evaporar como névoa ao vento. Uma lembrança surge na sua mente, recordado um momento muito parecido no passado. Sabendo exatamente o que precisa ser feito, o Prota percebe que só resta uma única opção: liberar até a última gota de energia que possui. Decidido a agir, Shirone segue seus instintos. A explosão de magia anterior já tinha sido poderosa, mas, desta vez, ele a amplifica a um nível inacreditável. A energia resultante se espalha para todos os lados, com um brilho tão intenso que ofusca tudo ao redor. O chão treme e o próprio ar parece se romper. Rochas explodem virando poeira e os Volks, paralisados de puro terror, recuam diante da magnitude brutal daquela força. Quando a energia finalmente se dissipa, o campo de batalha está irreconhecível. O solo abaixo deles foi nivelado em uma linha perfeita, um verdadeiro testemunho do poder avassalador do seu ataque. As criaturas sobreviventes, com os corpos tremendo sem parar, encaram o Prota em choque. Shirone sustenta o olhar delas com seus olhos azuis penetrantes e dá a ordem para que vão embora e nunca mais voltem. Sem hesitar um segundo, os monstros viram as costas e fogem, desaparecendo nas profundezas da floresta. A exaustão toma conta do Prota, sua respiração fica pesada e descompassada e seu corpo começa a vacilar. Antes que ele possa desabar no chão, Autor se move rapidamente para segurá-lo. Os outros correm na direção dele, com as vozes tremendo de preocupação enquanto checam seu estado. Rumina coloca a mão sobre ele para avaliar suas condições. De pé ali perto, Autor sugere que é hora de voltar, declarando que a caçada finalmente chegou ao fim. À noite, Shirone se senta na grama, observando o céu em um silêncio reflexivo. Autor se aproxima com um leve sorriso no rosto e pergunta como ele foi parar ali. Um sorriso discreto surge nos lábios do Prota enquanto ele puxa o ar profundamente, explicando que só queria olhar para as estrelas. Ele se dá conta de quanto tempo fazia desde a última vez que tinha dormido tão profundamente. As lembranças das noites agitadas, cheias de pesadelos e visões, agora parecem distantes. Ao acordar, Shirone se viu cercado por seus companheiros, todos com os rostos banhados em lágrimas. Rumina, com a voz falhando, confessou que por um segundo achou que o Prota nunca mais iria acordar. Ele percebeu que seu sono tinha sido tão profundo que quase pareceu a própria morte. Nenhum deles tinha saído do seu lado até que ele começasse a se mexer. Virando-se para Autor, Shirone pergunta sobre os outros. Um sorriso aliviado surge no rosto de Autor enquanto ele explica que o pessoal está ocupado preparando a refeição.
Ele acrescenta que, tirando o tombo sem gravidade da Rumina, ninguém se machucou, embora todos tenham ficado impressionados com a força de Shirone. O prota concorda com a cabeça, dizendo que isso é uma grande sorte. O ator levanta o olhar para o céu e comenta que, pela manhã, vai resolver tudo com os adultos. Ele menciona, como quem não quer nada, que as peles e os presas dos monstros valem uma boa grana. Curioso, ele pergunta a Shirone se ele sabe o nome daquelas criaturas. Sem hesitar, o prota diz que são Woks e lembra que já tinha ouvido falar que os presas deles são especialmente valiosos. O ator solta uma risada e concorda. Um momento de silêncio se instala entre eles antes de autor, de repente, pedir desculpas. Sem entender nada, Shirone pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Antes de responder, autor hesita, mas acaba admitindo que foi o ciúme que pesou no seu peito. O prota fica surpreso com essa confissão. A mente de Shirone viaja até uma lembrança distante em uma tarde tranquila em que ele estava lendo depois de cortar lenha. Ele se recorda dos amigos de autor passando por ali e de um deles comentando que, às vezes, o prota parecia indiscutivelmente impressionante. Autor só tinha observado tudo em silêncio naquela época. Voltando para o presente, autor fala mais uma vez, trazendo à tona o sonho que Shirone sempre perseguiu. Surpreso, o prota pergunta o que ele quer dizer. Autor concorda com a cabeça, reconhecendo que é exatamente esse o sonho que Shirone vem buscando. Um leve rubor surge no rosto de autor enquanto ele expressa o desejo de que o prota um dia consiga alcançá-lo. Ao ouvir isso, os lábios de Shirone se curvam em um sorriso. Ambos voltam seus olhares para o céu infinito e, com uma firmeza silenciosa, o prota garante ao autor que ele vai conseguir. No dia seguinte, autor pergunta se o garoto pretende esticar a sua estadia. Embora tivesse vontade de ficar mais tempo, Shirone explica que vários estudos pendentes na escola exigem a sua atenção. Depois de um aperto de mão firme, autor deseja tudo de bom e o incentiva a continuar trilhando seu caminho como mago. Os outros se juntam a eles, sorrindo com carinho enquanto demonstram todo o apoio para a jornada dele. Em resposta, Shirone sorri e garante que vai voltar. Naquele momento, Kumina corre na direção dele e o abraça com força, insistindo que ele precisa visitar todo mundo de novo assim que dominar a magia. Em tom de brincadeira, ela avisa que, se ele se atrever a ignorar ela de propósito, vai ter que arcar com as consequências. Shirone dá uma risadinha leve e promete que vai se lembrar. Quando se prepara para ir embora, ele deseja felicidades a todos, e eles respondem com suas despedidas. Observando o prota se afastar, o autor coloca a mão no ombro de Rumina e provoca, dizendo que, se ela está com tanta saudade assim, ele pode muito bem trazer o Shirone de volta para ela. Rumina enxuga as lágrimas, balança a cabeça e responde que ele não foi embora para sempre. Sorrindo, ela acrescenta que sempre admirou a determinação que ele demonstra enquanto vai atrás dos seus sonhos. Shirone faz o caminho de volta para a escola, indo primeiro para estudo. Ao entrar, ele abre um pequeno caderno e se recorda de uma conversa passada na qual se perguntava como eles conseguiriam localizar a sala do seu grupo de pesquisa entre os 89 blocos. Nat tinha sorrido naquela época, garantindo a ele que, como novo membro, ele seria guiado durante o processo. Nat tinha apontado para frente, instruindo-o a checar o número no teto, que era 19, e a prestar atenção na cor da porta. Shirone tinha anotado tudo e observado que a sala 19, com portas douradas, era de número 5. Enquanto subia as escadas, o prota continuava lendo o seu caderno, analisando a estrutura e determinando que 3 outras fileiras estavam conectadas àquele lugar. Ele as representou como X, Y e Z, formando uma equação para calcular a chave total de estudo. Shirone lembra de ter ficado impressionado com a lógica por trás disso e de ter se perguntado quem poderia ter tido essa ideia. Nat respondeu imediatamente que um dos membros fundadores, um prodígio, tinha criado a equação e decorado todo o sistema de estudo. O prota também se lembrou de ter mostrado essa equação para o Iruki pela primeira vez. De volta ao presente, Shirone abre uma porta roxa e se vê dentro da sala do Clube de Ciências Paranormais. Assim que dá um passo para dentro, ele admira a elegância daquela equação. Do lado de dentro, dá para ouvir vozes discutindo por causa de um erro de cálculo. Uma pessoa reclamava do tempo perdido, insistindo que aumentar o tamanho da amostra melhoraria a precisão, enquanto outra rebatia dizendo que esse método só funcionaria com verba ilimitada. Abrindo a porta devagar, Shirone reflete sobre como a sua jornada para encontrar o clube acabou espelhando a sua própria percepção sobre o valor dos laços e dos momentos compartilhados. Sorrindo, ele cumprimenta o Nat e o Iruki, comentando que eles finalmente retornaram depois de perderem tudo. Nat pede para ele escutar com atenção para entender a situação, enquanto Iruki, notando a cara de satisfeito dele, pergunta por que o prota parece tão feliz.
feliz. Chirone, expressando uma gratidão silenciosa em seu coração, sorri e anuncia que está de volta. No 48º campo de treinamento, os três se reúnem. Chirone estende a mão e um feixe de energia brilhante se condensa na sua palma. Nat, observando o fenômeno, especula que se trata de uma emissão de fótons e questiona se ele aumentou a potência do golpe. Hiroki, no entanto, sente que há algo de estranho no ar. Analisando a energia, ele percebe que, enquanto a emissão de fótons normalmente se irradia para fora, a energia do prota está, na verdade, se condensando para dentro. Antes que Nat consiga entender totalmente o que está acontecendo, Chirone libera sua fonte de luz própria, criando uma força muito parecida com a que usou quando lutou contra o grupo de Wolves. Impressionados, Nat e Hiroki examinam o buraco resultante no chão com expressões que estampam mais puro espanto. Nat exclama em choque que o Chirone usou luz para atravessar uma superfície sólida, chamando aquilo de verdadeira magia. Hiroki, ainda tentando processar a situação, pergunta sobre os feitiços envolvidos. Sorrindo de canto, Nat desconversa como se fosse uma piada. O prota então explica que ele próprio desenvolveu aquele feitiço e o batizou de canhão de fótons. Hiroki, mergulhado em pensamentos, observa que qualquer coisa relacionada a fótons costuma ser extremamente complexa, o que torna esse feitiço algo realmente notável. Chirone se oferece para explicar os detalhes, mas sugere que eles mudem para outro lugar. Em um restaurante do lado de fora da escola, enquanto comem macarrão, Nat e Hiroki expressam a sua incredulidade diante da capacidade do prota de adicionar massa aos fótons. Eles se perguntam se o mesmo princípio poderia ser aplicado à eletricidade. Nat admite que só de pensar nisso já fica impressionado, apontando que, se o Chirone realmente alcançou esse feito, isso representa um avanço revolucionário no mundo da magia. Embora Hiroki reconheça o quão genial é essa descoberta, ele também pondera que entender a teoria não garante o domínio total sobre a magia fotônica. Ele argumenta que mesmo aqueles que atingem a iluminação suprema teriam dificuldades para compreender todas as suas complexidades. Nat concorda, acrescentando que as implicações são muito maiores do que eles tinham imaginado no início. Nesse momento, Chirone pede a ajuda deles. Ele deseja aprofundar seus conhecimentos, mas, por causa das férias, não consegue acessar a biblioteca. Além disso, ele não pode entrar na biblioteca especial sozinho e pede que os dois o acompanhem. Nat, curioso com essa restrição, especula que isso pode ter a ver com o que o prota hesitou em dizer mais cedo. Hiroki também fica pensando no motivo por trás disso. Chirone hesita, sem saber ao certo como eles vão reagir quando souberem da verdade. No entanto, ele finalmente decide que não vai mais fugir. Respirando fundo, ele confessa que não é um nobre, mas sim um plebeu. Ele explica que, quando era bebê, foi abandonado em um estábulo antes de ser adotado por seus pais, sendo que seu pai trabalha como um simples caçador. Um silêncio pesado toma conta da mesa. Nat, encarando o prota de perto, admite que já tinha notado a mudança no humor dele nos últimos tempos. Hiroki, porém, reage de forma diferente, perguntando por que isso sequer importa. Nat fica surpreso com a resposta de Hiroki, mas ele continua, enfatizando que, independentemente da origem de Chirone, ele realizou feitos extraordinários. Ele lembra que o prota estudou por apenas um ano, chegou ao 5º ano em apenas 3 meses e ainda conseguiu derrotá-lo na frente de toda a escola. Em seguida, ele questiona como alguém em tais circunstâncias conseguiu até mesmo namorar uma maga genial. Antes que ele possa falar mais alguma coisa, Nat o interrompe rapidamente, tranquilizando Chirone e dizendo que a sua origem não importa em nada. Com um gesto acolhedor, ele demonstra todo o seu carinho pelo prota como amigo. Chirone, emocionado com as palavras deles, sorri e agradece do fundo do coração.